Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Vitor e eu vou estar apresentando hoje uma breve aulinha sobre o desmatamento da Mata Atlântica. E como que a gente vai demonstrar esse desmatamento? A gente vai demonstrar esse desmatamento a partir de uma função exponencial, correto? Então, em primeiro momento, a gente tem que saber o que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil. Então ela abrange uma grande parte da costa aí, né, como a gente pode ver. E segundo dados do IBGE, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado no país. E foi exatamente por esse motivo que eu escolhi trabalhar com a Mata Atlântica em si, certo? Então vamos lá, aqui a gente tem umas fotos e algumas curiosidades bem rapidinho para a gente poder conhecer um pouquinho a Mata Atlântica. É, Mirante dos Gavião é um mirante que está localizado no Parque dos Is, em São Miguel Arcanjo, no estado de São Paulo. Essa cachoeira do Ouro Fino também está localizada no Parque dos Is, no estado de São Paulo. E a Mata Atlântica já cobriu cerca de 12% do território nacional. Hoje restam apenas 7% da cobertura original da mata. Então a gente tem muito pouco sobrando dessa mata por conta da grande quantidade que foi desmatada. E E parte dessa mata atlântica também já foi reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera no começo da década de 90. E essa reserva ela se estende por cerca de 5.000 quilômetros ao longo da costa, com uma área mais ou menos de 290 mil quilômetros quadrados. É muita coisa, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função exponencial, para a gente poder, por final, estudar o desmatamento. Mas afinal, o que é essa função exponencial? É, é uma função que ocorre quando temos uma variável no expoente, ou seja, que tem alguma coisa sendo elevada a uma variável. É assim que a gente determina uma função exponencial, certo? Aqui tem um exemplo da função de x que é 2 elevado a x, certo? A gente tem a base que é 2 e o x que é a variável que está elevando o 2. Para a gente poder constituir uma função exponencial, a gente tem que saber que essa base ela tem que ser diferente de maior que zero e diferente de 1, certo? Então, sempre que a base for zero ou 1, a gente não pode ter uma função exponencial. Porque quando a gente eleva qualquer número a zero, se torna zero, e quando a gente eleva... quando a gente eleva zero a qualquer número, ele se torna zero. E quando a gente eleva 1 a qualquer número, ele se torna 1. Então, independente de qualquer tipo de transformação, a gente não consegue determinar uma função exponencial para a base tendo 0 e 1. E aqui a gente também pode definir que log e exponencial são inversas. Elas são um gráfico é inverso ao outro, certo? Agora a gente vai dar uma estudadinha aqui, ó, como a gente pode ver, o y é igual ao log de x na base a, c e somente c, a elevado a y é igual a x. Isso constitui uma função inversa. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos dessas funções para ver como eles se comportam, né? Sempre o y sendo positivo, independente de valores de x, para todo valor de x existe um y, mas nem todo valor de y existe um x, então a gente não tem valores negativos de y. Aqui a gente tem o gráfico de 2 elevado a x, certo? Aqui a gente tem o gráfico de 2 elevado a menos x, e aqui a gente tem a junção das duas. A gente pode observar a simetria aí no ponto de x igual a zero. Sempre que x for igual a zero, y vai ser igual a 1. Então, essa imagem é só mais para fim de curiosidade mesmo. Aqui, para demonstrar como elas são inversas, a gente tem g de x que é igual a 2 elevado a x, f de x que é log de x na base 2, e a gente pode observar que elas são totalmente inversas uma da outra, certo? Assim como para exponencial não existe valor negativo em y, para log não existe valor negativo em x, certo? Aqui a gente também pode observar que
essa reta x, ela representa a bissetriz entre as duas funções. A gente colocou todas essas informações no mesmo gráfico para a gente poder demonstrar isso mesmo, que elas são totalmente inversas uma da outra. Que jx representa a bissetriz entre as duas funções. Agora a gente vai dar uma observada sobre o desmatamento. Aqui no desmatamento a gente tem uma tabela de informações e o que a gente pode observar aqui? Aqui só diz que o total desflorestado identificado nas áreas dos 17 estados da Mata Atlântica. O que a gente pode observar? Primeiramente o período observado, que foi de 1985 a 2018, então 34 anos aí de estudo, e a gente pode ver o total desmatado, o intervalo desses períodos em anos, e o que é essa taxa anual? Essa taxa anual é nada mais do que a média do período, do total desmatado no período dividido pelo intervalo em anos, certo? Que a gente pode observar aqui. E agora, a partir dessas informações que a gente tem acima, a gente vai construir um gráfico que vai determinar uma função que descreve o desmatamento, certo? Vamos lá, então. Aqui, a gente vai criar essa tabela de dados para a construção do gráfico. Então, vamos lá. Que dados que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o ano e a gente vai utilizar a média desmatada em primeiro momento. E aqui a gente pode observar também que a gente teve como ano 1 de pesquisa o ano de 1985 e o ano 34, o ano de 2018, para a gente poder trabalhar numericamente com esses números aí. E aqui a gente tem o gráfico, a gente monta isso no Excel e a partir do Excel a gente consegue fazer um gráfico de barras, certo? A gente consegue plotar um gráfico de barras e com a taxa de desmatamento no eixo Y e os anos no eixo X. E como que a gente faz para determinar uma função exponencial a partir disso? A gente determina uma linha de referência, de tendência, perdão. Essa linha de tendência, o que ela faz? Ela vai, durante os anos, ela vai ver a média e ela vai determinar uma função exponencial que descreve numericamente os valores que a gente colocou ali, certo? Então, essa daí é a linha de tendência em azul, ela toda cheia de bolinhas aí. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem uma função no Excel muito interessante que a gente faz ele mostrar essa função exponencial para a gente. E a função exponencial mostrada foi essa, que y é igual a 167.730,47 vezes e elevado a 0,07x. E elevado a menos 0,07x, perdão. E o que isso significa? Essa função que descreve numericamente o desmatamento. Então, para qualquer ano que a gente colocar de 1 a 34 ali, a gente vai ter um desmatamento. A gente vai ter o total desmatado durante aquele ano, certo? Então, vamos partir para um exercício agora, para a gente poder ver um pouquinho melhor sobre isso daí. Vamos lá então, a gente vai fazer o exercício agora, e no exercício diz, na tabela ao lado temos valores do total desmatado e da taxa anual. Sabendo-se que o decrescimento do desmatamento foi exponencial, responda as alternativas. Então, o que quer dizer? Que o gráfico, que a gente viu lá mesmo, ele é uma função exponencial decrescente, que os valores de y estão caindo, de acordo com x, certo? Então vamos ler a alternativa A. Sabendo que o desmatamento anual é definido por y igual a 167.730,47 vezes e elevado a menos 0,07x, podemos afirmar que o desmatamento no ano de 1985, que equivale a x1, foi o mesmo durante o ano de 1987, que equivale a x3? A gente pode dizer que não, né?
A gente não pode afirmar que foi o mesmo. Por quê? Porque num gráfico de uma função exponencial, para todo valor de x a gente tem um y. E para todo valor e para cada valor de x a gente tem um y diferente. Por quê? Vamos demonstrar aqui. Aqui, ó. Vamos ver o gráfico aqui. Tabela que a gente montou. Aqui. Vamos observar o ano de 1985 aqui. Esse ponto, o y é maior do que nesse ponto aqui, correto? Então, a gente pode observar que para todo valor de x existe um y, mas para nem todo y existe um x. Então, a gente tem que ficar bem atento nisso, porque a gente nunca pode dizer que os valores de x diferentes têm y iguais dentro de uma função exponencial. Vamos passar aqui para o exercício lá. Vamos lá. Aí, estamos no exercício de novo. E a B diz assim: em uma simulação de cientistas, surgiu a dúvida de quantos hectares de mata foram desmatados, no caso, no ano de 1998, que equivale a x14. A partir da função exponencial, determine a área desmatada. Vamos resolver esse exercício então. Gente, vamos lá resolver o exercício então, para a gente poder finalizar essa aula, né? Alternativa B. Em uma simulação de cientistas, surgiu a dúvida de quantos hectares de mata seriam desmatados no ano de 1998, que equivale a x14. A partir da função exponencial, determine a área desmatada. A gente só tem que substituir os valores na função que a gente determinou, certo? Se a gente substituir ali no x o valor de 14, a gente vai resolver isso a partir de uma calculadora, porque é um cálculo um pouquinho complicado, né? Então, a gente vai obter um valor de 62.951,10 hectares desmatados no ano de 1998. E esse exercício foi só para demonstrar o que a gente já trabalhou e o que a gente desenvolveu durante essa pequena aula, certo? Então, aqui estão as fontes do meu trabalho. Esse foi um trabalho apresentado, foi como prática de componente curricular de Fundamentos da Matemática Elementar. As fotos foram retiradas do Parque do Ziso, do site do Parque do Ziso. Os conteúdos de exponencial foram retirados desse site da Unicamp, que é uma aula de um professor da Unicamp, e de toda a matéria, que foi um simples pedacinho que eu retirei de lá. E as informações sobre a Mata Atlântica estavam no Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, dessa ONG, SOS Mata Atlântica. Eles desenvolvem um trabalho muito legal, que eles fazem um mapeamento, e o trabalho deles é excepcional. Quem tiver oportunidade pode estar conhecendo depois um pouquinho. Eu gostaria de agradecer ao professor Vitor Vaz Pavani. Ele teve muito com a gente, ele teve disponível 100% para a gente, e o desenvolvimento desse trabalho, a facilidade não diria, mas diria que a não dificuldade de desenvolvimento desse trabalho da parte matemática foi graças a ele. Então, um grande abraço, professor. E esse foi a minha apresentação do PCC. E é isso aí. Até mais.